O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai. O reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão. Porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra esse apóstolo chamado Barnabé. Nós vamos ver um pouco sobre a vida dele, mas nos deparemos com esse mandato, esse envio que Jesus deu aos apóstolos. O reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Se aproxima cada vez mais o reino dos céus. Esse reino dos céus que vai se dar primeiro com a presença de Jesus na nossa própria vida e no nosso coração. Mas o reino dos céus aonde Deus habita e que Jesus veio apontar para nós e veio dizer para nós que nós precisamos estar voltado para lá. E a nossa vida, elas tem que ter como meta ir para o céu um dia. E aí Jesus envia os apóstolos logo após a sua ressurreição e em seguida a sua ascensão aos céus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E não foi diferente na vida deste grande apóstolo, São Barnabé. Quando nós olhamos nos Atos dos Apóstolos, nós enxergamos, nós vemos quem foi esse grande homem. Ele, ali nos Atos dos Apóstolos, vai narrar que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24. Vamos nos deter nesta característica que foi dada a Barnabé. Um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo. E é interessante que o nome dele era José, mas ele era conhecido entre os apóstolos com esse nome de Barnabé, que quer dizer também o filho da consolação. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36. O filho da consolação. No Evangelho, Jesus está falando que os apóstolos não deveriam
levar dinheiro no cinto, nem na sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem 2 sandálias, nem bastão, porque o operário é digno do seu sustento. Aqui nos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar lá no capítulo 4, do versículo 36 a 37. Lá diz que Barnabé, ele tinha um campo. Agora veja o que aconteceu. Ele vendeu e o valor deu tudo aos apóstolos. 2 coisas estavam no coração de Barnabé. A primeira, a necessidade da comunidade. A comunidade, ela precisava também do sustento do dia a dia. E nesses primeiros momentos ali, dos Atos dos Apóstolos, da comunidade, o que é que nós percebíamos? As perseguições foram surgindo, as dificuldades financeiras também foram surgindo. E além disso, que todo mundo dava o que tinha, dava nas mãos dos apóstolos para prover as necessidades da comunidade, para prover as necessidades dos apóstolos, em meio àquela perseguição que eles estavam vivendo. Quer dizer, vamos dizer que não tinha nada para eles. A sensibilidade de Barnabé, ele vai, vende o único campo que ele tinha e o valor, ele deu tudo aos apóstolos. E também os primeiros cristãos viviam também a expectativa da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí entra o desapego. Para que se apegar tanto ao material? E é isso que Jesus está falando no Evangelho de hoje. Os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, os bispos, nós sacerdotes, os diáconos, como eu tenho dito, a hierarquia da igreja, ela não pode ter apego nenhum ao material. Porque o nosso apego é o Cristo. Quem tem Deus tem tudo, não há necessidade. Nós vivemos neste mundo de passagem e esta é a certeza. A qualquer momento Deus poderá nos chamar. E para que tanto apego? E também esse desapego deve proporcionar a nós essa vontade de mostrar para o povo o verdadeiro valor da nossa vida. E o verdadeiro valor está em Jesus Cristo. Lembremos quando Jesus fala que um homem estava andando num campo e de repente ele encontrou um tesouro. Ele foi lá, vendeu tudo o que tinha para comprar aquele tesouro e adquiri-lo. É assim que deve estar no nosso coração. O nosso grande tesouro é nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso tesouro. Nós iremos no céu viver e estar com este grande tesouro. Deus é tudo. Todas as coisas que vêm depois não tem esse valor tão grande. Deus é tudo para nós. Que sejamos desapegados como São Barnabé foi desapegado. Outra coisa que nós observamos na vida de Barnabé. Barnabé, ele era atencioso às necessidades e às situações que as pessoas viviam. Por exemplo, logo após a conversão de São Paulo, aí dos Atos dos Apóstolos, na carta aos Gálatas, vai dizer que São Paulo ele foi para o deserto e ficou lá 3 anos, rezando, se preparando, revendo a vida dele,
ainda mais que ele estava perseguindo a igreja e tudo mais. E quando São Paulo volta, que ele vai se apresentar aos apóstolos, houve uma certa rejeição, um certo medo, porque a fama que se tinha é que Saulo, que agora é o São Paulo, ele estava perseguindo e matando os cristãos. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós vemos isso. Ele foi para Damasco para matar os cristãos. Quando Estevão estava sendo morto, o diácono Estevão, ele estava ali, ele viu, ele estava apoiando. Mas naquela viagem para Damasco aconteceu a conversão dele, e aí ele se encontrou com Jesus. E aí Jesus enviou ele para Ananias, para que Ananias pudesse rezar por ele. E na hora que Ananias ouviu isso de Jesus, ele teve um certo receio. Ele ficou com medo. Mas não é ele que está perseguindo os cristãos? Aí Jesus falou: não, Ananias, pode ir, vai. E Ananias foi e rezou por ele. Então, quando Paulo retorna desse tempo dele de retiro, de revisão de vida e tudo, que ele vai se apresentar aos apóstolos, como eu disse antes, houve um certo receio. Mas quem foi que apresentou São Paulo aos apóstolos? Barnabé. Barnabé tinha um grande crédito entre os apóstolos. Ele era conhecido pelos seus feitos, pela sua bondade e tudo mais, e os apóstolos deram crédito porque Barnabé apresentou São Paulo aos apóstolos. Porque ele também se tornou companheiro de São Paulo. Ele evangelizou com São Paulo e ele viu que realmente São Paulo havia se convertido. Então, naquele momento, ele estava dizendo: eu assumo toda a responsabilidade desse homem, porque eu vi o quanto que ele fez e o quanto que ele está fazendo também. E um outro fato importante, aqui referente a São Marcos, e parece que São Paulo havia esquecido o que o apóstolo, o que São Barnabé havia feito com ele. E o que foi? São Paulo, na hora que ele ia pregar, ele já estava bem conhecido, já tinha o apoio dos apóstolos. Aí, interessante, São Marcos, infelizmente, ele marcou, vamos dizer assim, uma bobeira entre os apóstolos. Ele deu um vacilo lá com Paulo, não com os apóstolos, mas com Paulo. E Paulo, na hora que ele chamou Barnabé para que eles pudessem ir pregar o evangelho, aí ele disse que ia levar também Marcos, e houve uma rejeição por parte de São Paulo. E aí, o que foi que aconteceu? Marcos, ele tinha que fazer uma opção. Ou ele ficava com São Paulo e deixava Marcos, ou ele ia com São Marcos e deixaria São Paulo. E qual foi a opção dele? A opção dele foi de deixar São Paulo. São Paulo estava bem quisto, estava bem decidido naquilo que ele tinha que fazer, e ele ficou com Marcos, ele acompanhou Marcos. Depois, lá na frente, a reconciliação acontece entre Paulo e Marcos, e vamos dizer assim, e a vida continua. Mas eu queria mostrar esse detalhe, essa sensibilidade que São Barnabé tinha diante das situações. Ele sempre se portava e sempre se colocava diante dos mais fracos. Quando São Paulo precisou, ele estava lá. Quando Marcos precisou, ele estava também lá. Foi um apoio.
Por isso que o nome dele era o Filho da Consolação. E o próprio São Lucas vai dizer que ele era um homem bom. Um homem bom. Meus irmãos, diante dessa passagem, diante de tudo aquilo que eu narrei agora em relação a São Barnabé, eu vou dizer para vocês, isso me causa vergonha, porque eu me deparo com as minhas maldades. Quantas vezes, em diversas situações, eu poderia ser bom e não fui tão bom assim. São as minhas fraquezas. Eu pergunto para você, você é uma pessoa boa? Você tem realmente disponibilidade de fazer o bem? Porque às vezes nós somos grandes pregadores, às vezes nós somos bons faladores de Deus, mas a vida não corresponde. Os atos acabam sendo o contrário. Vocês se lembram que esses dias, no Evangelho de São Mateus, Jesus fez essa recomendação que nós devemos ser luz e nós devemos ser sal? E quantas vezes os fariseus, eles falavam até bonito, mas no dia a dia, a vida deles não correspondia com aquilo que eles falavam. A nossa vida deve corresponder com aquilo que nós falamos de Deus, em relação a Deus, e isso deve refletir na nossa vida, nos nossos atos do dia a dia. Que homem bom era Barnabé. Essa é uma característica que os próprios apóstolos deu para Jesus. São Pedro, lá no capítulo 10, quando ele vai na casa de Cornélios, ele apresenta Jesus. Aí ele fala que Jesus era um homem que passou a vida fazendo o bem. São Barnabé era um homem bom de coração. Um homem muito bom. Olha como é que ele foi conhecido. O filho da consolação e o homem bom. É difícil, meus irmãos, quando nós ouvimos as pessoas falando de nós. É claro que nós não devemos aqui prestar contas a ninguém da nossa vida, mas é a Deus que nós iremos prestar um dia. Mas é ou não é difícil quando nós ouvimos as pessoas dizerem assim em relação a essa ou aquela pessoa? Que homem ruim, que mulher má, é uma jararaca, é um escorpião. Imagina, um dia eu fiquei assim abismado quando um filho, ele falava que a mãe dele era muito má. Meu Deus do céu, a mãe dele era muito má. Ele dizia que onde essa mulher chegava, a mãe dele só causava discórdia. Imagine uma pessoa que onde ela chega só causa discórdia. Hoje nós vemos aí na situação atual do Brasil quantas autoridades más. Meu Deus do céu. É como se não pensasse que um dia tudo isso vai passar e vai se restar apenas a pessoa diante de Deus para prestar contas ao Senhor. O que dizem de você? O que dizem de mim? Mas eu repito,
Já não é nem mais tanto o que dizem de mim ou o que dizem de você. O que Deus diz de mim, o que Deus diz de você. Será que Deus, olhando para você e olhando para mim, Deus diz justamente isso? Padre José Augusto, um homem bom. E você aí, esse meu filho, essa minha filha, eles são bons. Eles são a minha consolação. Vamos ser bons, meus irmãos. Vamos pedir a Deus esta graça. Eu me recordo de uma situação de uma pessoa que logo após o seu falecimento, no dia ali do velório, apareceu ali da cidade aquelas pessoas necessitadas, os pobres, doentes. Muitas pessoas acabaram aparecendo no velório. E os parentes ficaram assim impressionados e aí foram perguntar, mas como é que vocês conhecem ele? Mas o que é que vocês estão fazendo aqui? E eles disseram assim: esse homem era uma pessoa muito boa, ele nos ajudava todos os meses ali, ele vinha, dava-nos algumas coisas para nós, falava também de Deus. E interessante, essa pessoa fazia tudo isso no silêncio, que ninguém percebia. Não que no dia a dia ele se apresentasse como uma pessoa má, ele se apresentava como uma pessoa boa, mas esse detalhe foi muito interessante, quando apareceu aquelas pessoas todas e foram lá prestar o último ato em relação ao falecido, e foram louvar e agradecer a Deus pela vida dele, e quantos choravam e diziam: quando nós iremos encontrar uma outra pessoa igual a essa? Barnabé era um homem bom. Vamos nos espelhar em São Barnabé. Vamos pedir a Deus que nós sejamos a consolação. Vamos ser como essa pessoa diante daqueles pobres, os desprezados que foram lá prestar a sua última homenagem àquele homem que era bom, que fazia o bem. Jesus fala no Evangelho de São Mateus também, que quando chegasse os finais dos tempos, os homens iriam esfriar o coração. Meus irmãos, que o nosso coração de católicos, o nosso coração de servidores de nosso Senhor Jesus Cristo, não se esfrie ao bem. Vamos ser bons, como São Barnabé foi um homem bom e muito bom. Aí conta que São Barnabé morreu na cidade de Chipre, morreu em Chipre, e foi apedrejado pelos judeus, porque se sentiam ameaçados com a vida dele, com a pregação dele, com as pessoas que haviam se convertido. Ele morreu em 488 depois de Cristo, foi preso e apedrejado. E o que foi que ele deixou de herança para todos nós? Ele era um homem bom. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.